Senhor amado, obrigado por esta noite. Estamos aqui agradecidos pelo privilégio de nos reunir em Teu nome, em nome do Senhor, para realizar essa obra de ensino, de ministração da Tua Palavra, ensinando valores, ensinando princípios, ensinando-nos, ó Deus, acerca de como desenvolver o nosso ministério com excelência. Pedimos aqui que a Tua graça nos assista, que Teu favor esteja conosco em mais esta noite. Obrigado pelos alunos, obrigado pela equipe, pelos irmãos que ajudam na filmagem, nas gravações, que preparam esse ambiente, preparam essa sala. Obrigado pelos alunos, pela Tua graça derramada em nossas vidas para mais este tempo. Nós Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos. Na semana passada nós começamos o nosso curso, tá bom? O nosso curso vai ter algumas disciplinas, como a gente já falou em outras ocasiões. Uma disciplina é a teologia pastoral. Então, nós vamos ter aqui 12 lições de teologia pastoral, tá bom? A primeira aula que nós tivemos de teologia pastoral, nós já demos na semana passada, tudo bem? A princípio a gente tinha pensado o seguinte: vamos ministrar todas de teologia pastoral já as 12, e depois a gente entra em outra disciplina. Mas a gente mudou de ideia, então a gente deu a primeira de teologia pastoral na semana passada. Hoje a gente vai começar uma outra disciplina, que é preparação de sermão, tá? A outra é aconselhamento cristão. E a outra é teologia bíblica. O mês tem 4 semanas, não é isso? Então, numa semana a gente vai pegar uma aula de teologia pastoral, na outra semana a gente pega a preparação de sermão, na outra semana aconselhamento cristão e na outra teologia bíblica. Por quê? Porque senão às vezes a gente pode ficar num tema só e ficar meio maçante até começar um outro. Então a gente vai diversificar para poder ter um atrativo maior, e com isso a gente só aqui nessas ministrações a gente já vai ter praticamente um bom tempo empreendido no estudo então dessas, ok? Então é por isso que hoje a gente vai estudar sobre preparação de sermão. Gente, é uma bênção pregar a palavra de Deus, amém? Quem concorda? Amém. Só que, quem é que já ouviu falar, ou você mesmo talvez já tenha tido essa impressão de que a Bíblia é de difícil entendimento? Quem já pensou nisso, ou você já considerou isso ao ler, ao estudar e tal? Bom, se ela é de difícil entendimento, então o desafio de ensinar é maior. Você tem então uma missão. Qual que é a primeira missão que você tem? Para você transformar o difícil em fácil. Ou seja, ela tem que começar, a palavra de Deus, ela tem que começar a ser para você de fácil entendimento. Quando ela se torna para você clara, quando o ensino se tornou claro mesmo, objetivo para você, então pronto, você já tem um tesouro dentro de você. Você tem a palavra, você tem a revelação, você tem o entendimento, e agora você vai fazer o que, querido? Você vai procurar então pegar isso que já foi uma verdade para você, isso que já foi uma revelação para você, você tem que transformar em miudinho para que as pessoas entendam. Quem aqui é mãe? Quem aqui já cuidou de criança pequenininha? Enquanto os dentes não estão formados, às vezes a mãe faz o quê? Papinha, e às vezes a mãe até mastiga um pouquinho, a mãe até mastiga literalmente um pouquinho para poder dar. Por quê? Porque a criança não tem condições naquele momento de assimilar aquilo. Então a mãe faz isso por ela. A pregação, ela é mais ou menos isso. Ela é uma tentativa de fazer com que aquilo que é difícil, e na verdade a Bíblia não é difícil, né? É que ela
ela está cheia de contextos, ela foi escrita em épocas diferentes, para um povo de uma cultura diferente da nossa. Então às vezes você se depara com determinadas situações que não são comuns à sua cultura, não são comuns à nossa realidade. Então você não entende a princípio quando ela vem. Só que essa parte do entendimento é uma outra disciplina chamada hermenêutica, que é a arte de interpretação da Bíblia. Hermenêutica. Então não é disso que eu estou falando agora. Hoje eu estou falando de preparação de sermão. Numa outra ocasião, dentro da teologia bíblica, a gente vai falar um pouquinho também de hermenêutica, que é a arte de interpretar a Bíblia. Aí a gente vai estudar direitinho. Bom, quais são as regras de hermenêutica? Por exemplo, eu preciso estudar o texto, eu preciso estudar o contexto, eu preciso estudar a cultura, eu preciso compreender o público para quem aquela mensagem está sendo originalmente transmitida. Quando eu entendo então quem escreveu, para quem escreveu, em que época escreveu, qual o contexto em que essa palavra foi dada, foi elaborada, então eu tenho um pano de fundo que me ajuda a compreender melhor o texto, ok? E aí, compreendendo melhor esse texto, a partir de todo o contexto que eu vou descobrir, então agora eu vou para esse momento aqui, que é a transmissão do sermão. Mas a hermenêutica vem num determinado momento do nosso curso. Hoje nós vamos falar então sobre uma outra disciplina. Então hermenêutica, só para você entender aqui, hermenêutica, quero que cada um traga seu caderninho para ir anotando essas palavras que você vai precisar um dia. Hermenêutica. Isso. É a arte de interpretar a Bíblia. Podia ser um outro livro. Hermenêutica não precisa ser só a interpretação da Bíblia. É a arte de interpretar um documento, tá? Aqui no caso, a arte de interpretar a Bíblia. Mas o que a gente vai se ater aqui nesses dias é da homilética, que é a arte de preparar sermões. Tudo bem? São duas disciplinas diferentes, hermenêutica e homilética, a arte de preparar sermões. Bom, como introdução, porque veja só, hoje nós estamos dando aqui homilética, né, o arte de preparar sermão, e aí na próxima semana é uma outra disciplina, na outra é uma outra disciplina, então esse tema volta no mês que vem, tá? Tudo bem? Nós não vamos dar as 12 do que a gente começou a semana passada. Hoje é somente pregação. Depois eu repito para quem chegou depois da explicação, tá bom? No intervalinho a gente dá uma palavrinha. Todo mundo está com a apostila de hoje? Tudo bem? Tudo em paz aí, né? Ok. Com a apostila de hoje. Isso, só a que foi distribuída hoje. Esqueça da semana passada. Pega só a que é de hoje. Amados, quando nós vamos preparar um sermão, a gente precisa ter em mente alguns elementos. A gente precisa ter em mente alguns elementos. O primeiro elemento é um tema. O que você entenderia como um tema? Um tema. O que seria um tema? Um assunto. Um assunto. Tudo bem? Na própria apostila que você recebeu hoje, nós temos aqui, por exemplo, exemplos de temas: santificação, consagração, vida frutífera, arrependimento, vida devocional, escolhas, pecado, vida eterna. Veja que são temas diferentes. Suponhamos que você está em oração e alguma coisa começa a tocar no seu coração. O Espírito Santo vai mostrando que a igreja precisa passar por arrependimento. Arrependimento é um tema. O Espírito, às vezes, ele coloca para você uma sentença, ele coloca para você um veio, um tema, um assunto.
E aquele assunto não está muito elaborado. Você tem tipo de um insight divino no teu coração. Você sente um determinado peso ou uma certa inclinação para um determinado assunto. Ou santificação, ou arrependimento, né? Ou vida devocional. Alguma coisa que você vai sentindo como necessidade do povo, que é transmitido pelo Espírito Santo de Deus. Tá ok? Nem sempre esse tema, ele é anunciado. Hoje nós vamos falar sobre santificação. Pode ser que eu transforme o tema num título, tá? Mas enquanto tema, ele é tema só, ele não é um título. Nós vamos fazer a diferença então entre um tema e um título. O tema, se você quiser anunciar para a igreja, você pode anunciar, mas não necessariamente. Geralmente a gente anuncia o título. Suponhamos que o tema que Deus começou a colocar no teu coração é arrependimento. Essa é a palavra. Simples, arrependimento. E aí na elaboração do seu sermão, você define um título. Tá? O título, ele pode ser criativo, o título pode ser mais trabalhado, mas o título, ele vem a partir de um tema que você tem na mente e no seu coração. Então uma coisa foi o que Deus colocou, arrependimento. Outra coisa é você, bom, então eu vou dar um título para essa minha mensagem. Passos para o arrependimento. Perceberam a diferença? Uma coisa é o tema, arrependimento. Outra coisa é passos para o arrependimento. Agora, para eu chegar à conclusão de que eu vou dar esse título, passos para o arrependimento, eu tenho que já ter assumido um compromisso de que durante a pregação eu vou dar os passos. Porque senão eu vou dar um título que não tem nada a ver com aquilo que eu proponho a realizar. Amém? Eu posso dar um outro título, dependendo do texto bíblico e dependendo do que eu vou fazer na pregação. Por exemplo, se é arrependimento, eu posso dar uma outra conotação para arrependimento. Por exemplo, os frutos do arrependimento. Uma coisa são os passos para o arrependimento. Outra coisa é os frutos do arrependimento. Então eu tenho que me propor a, durante aquela pregação, falar sobre os frutos. Eu tive que entrar um pouquinho aqui no título, só para que vocês pudessem diferenciar entre tema e título. Título da mensagem é uma coisa. O tema seria mais um conteúdo. Vamos pensar assim, suponhamos que eu queira dar... vamos pensar assim. Quem é que assistiu Titanic? Todo mundo assistiu, quase todo mundo assistiu Titanic. Isso. Se você tivesse que dar um tema para a história do Titanic, qual o tema que seria o tema do Titanic? Qual seria o tema? A viagem. Oi? A viagem. Não, a viagem é um título. Não, é o tema. Qual é o tema? Pode ter vários temas. Ele pode ter várias morais da história. Por exemplo, eu posso colocar sobre... Oi? Prepotência. Isso. Então suponhamos que eu vá para a linha da prepotência. Suponhamos que o que está na minha cabeça é o seguinte. Não, o tema... O filme, ele tem várias nuances, mas suponhamos que eu queira destacar a questão da prepotência. A prepotência é um tema. Só que eu vou dar um título para essa minha mensagem. Titanic. Deu para entender? Titanic não é um tema, Titanic é o título. Porque na verdade o tema é aquela verdade oculta que eu vou tentar tornar claro para as pessoas. Mas o que eu tenho na mente? Prepotência. Se eu tenho como prepotência e eu vier dar o título de Titanic, a minha mensagem tem que estar comprometida em falar sobre prepotência. Porque Deus me deu um tema. E em cima desse tema, eu vou trabalhar a mensagem. Romeu e Julieta, qual que é o tema? Romance, também está claro, né? É romance, o amor proibido, romance e tal, né? Mas aí eu vou dar um título. Romeu e Julieta é um título. Romeu e Julieta não é um tema, porque ninguém se lembra da verdade simplesmente falando Romeu e Julieta. Mas por detrás dessa história tem uma estampa. É romance, ou amor, conflito de família. Deu para entender, gente? Geralmente o que vem primeiro? O tema ou a mensagem? Então, depende às vezes. Às vezes você vai perceber que o tema você vai identificar
Depois que você se encantou, que depois que você se apaixonou por um texto e que você trabalhou o texto, aí vem o tema, mas precisa vir o tema. Essa é a questão. Por isso que é importante essa aula, gente. Por quê? Porque se ele vem antes ou se ele vem depois, não importa muito. Mas é importante que, porque às vezes você está lendo um texto, mas você não identificou ainda o tema, e nem você tinha pretensão de falar sobre tema nenhum, mas o texto te inspirou. Só que quando você lê aquele texto, depois que você lê e relê e relê e relê, o tema, ele tem que ficar claro para você. Você tem que perceber qual que é a estampa daquele texto. Por quê? Porque é aquilo que vai te nortear a desenvolver aquela mensagem. Porque senão você se perde. Muda de frase, você vai... Sim, porque senão você vai, num determinado momento, tomar uma outra direção. Mas não, quando você... Por isso que a pergunta dela é interessante por causa disso, que às vezes você já vem com um tema. Suponhamos que você convida o Ricardo para pregar na igreja batista tal. Aí o Ricardo pergunta, pastor, mas tem algum tema? Eu falei, olha Ricardo, a minha igreja está precisando muito de santificação. Tá? Então prega qualquer coisa sobre santificação. Então eu dou o tema para você, certo? Aí você vai então cavar na Bíblia a partir do tema que eu te dei, santificação. Aí você vai elaborar a mensagem toda, porque você sabe que o pastor lá está precisando de santificação. Aí sim, aí tem todo um processo que a gente vai começar a ministrar hoje, tá bom? O Romeu e Julieta, você tem que focar mais no se eu quero ter um conflito familiar do Romeu e Julieta. Você tem que ficar mais forte nisso aí, ou não? Sim, não, se a tua proposta é essa, suponhamos que alguém te falou, olha, nós estamos passando aqui por conflitos familiares, tá? Conflitos familiares. Então esse é o tema. Aí você vai buscar um texto, você vai dar um título para a tua mensagem, mas aquilo que você vier a falar tem que satisfazer a expectativa de quem te convidou. Não importa qual é o texto. Oi? Tem que ser focado no... Se ele te deu esse tema, sim, você tem que trabalhar em cima daquilo que lhe foi dado, tá? Agora, quando você é livre para ministrar o que Deus colocou no teu coração, é você quem vai dar o tema. Um tema que nem precisa ser anunciado, mas ele está no teu coração. É um eixo, senão você sabe. É isso, é um eixo. Você poderia dizer como a convenção, né? Sim. O tema, acho que é frutificação. Sim. E o título da convenção era Manda Tua Chuva, né? Sim, Então, sim. fruto precisa de chuva. Isso, exatamente, não, exatamente. Quer dizer, o tema praticamente tem a ver com uma intenção. E o título, você pode ser criativo, o título pode ser o Titanic, o título pode ser Romeu e Julieta, o título pode ser Manda Tua Chuva, entendeu? Mas há uma intenção. Qual que é a intenção por detrás disso? Então o título, ele está conectado a essa intenção maior. O título é um chamariz, né? Pra você se interessar por um... Isso, o título é um chamariz. Mas quando você fala lá, hoje nós vamos falar sobre, gostaria de falar sobre, você está falando do tema ou do título? do tema. Aí, quando eu falo assim, hoje eu vou falar sobre, e que falo a frase, aí eu estou dando o título. Só que às vezes o título ele está tão próximo do tema que fica claro, a partir do título, o tema que você está dando. Você está entendendo? Porque às vezes o tema eu não anuncio, mas o título sim. O título anuncia. Mas você falou, hoje eu vou falar sobre arrependimento, é o tema, né? O título. Só que aí o arrependimento, dificilmente a gente fala só arrependimento. Geralmente a gente vai falar assim, passo para o arrependimento, aí já é o título. Mas que vem do tema que é arrependimento. Então às vezes o título está tão próximo do tema que eles se confundem. Mas é diferente. Tudo bem? Mas vai ficar um pouquinho mais claro a partir do desenvolvimento disso daqui. Tá bom? Então veja só aqui no finalzinho da identificação do tema. Você não precisa apresentar o tema. Ele serve apenas para você não se perder quanto aos objetivos da sua ministração. Tudo bem? Você vai dar um título. Gente, essa ordem aqui, nem sempre, na elaboração do sermão, nem sempre é nessa ordem aqui. O tema, título e tudo mais. As descobertas dessas coisas podem ser na hora da sua pesquisa. Às vezes você só vai descobrir o tema
Quando você só vai descobrindo, você vai, tipo assim, realmente assim, discernir o tema que você realmente vai, com o qual você vai trabalhar, mas quando você estiver no finalzinho. E o título talvez seja a última coisa que você coloque na sua ministração. Só que na hora que você coloca no papel, aí fica tudo alinhadinho. Então, agora sim, eu tenho um tema, eu tenho um título e eu tenho as divisões. Tá? Então não está necessariamente na ordem. Mas vamos pensar então aqui. O segundo elemento, então... Sermão é sinônimo de pregação? Sim, sinônimo de pregação. Então, tema, vamos aqui ao título. Tá, pastor, geralmente foge muito tempo quando você está pregando com um grupo que você dá abertura para a pessoa falar, né? Cada céu, a gente abre a pessoa. Né? Tá? A pessoa comentou um caso aqui, comentou outro, você acaba ficando perdido, né? Então, mas aí é importante que você tenha, como líder, né? Você tenha um norte. Porque às vezes o pessoal vai puxar para cá e para lá, opa. Mas a conversa é boa, é saudável, é legal, mas vamos tentar fazer com que naquela noite se extraia o melhor daquele tema, tá bom? Então vamos lá. Exemplos de títulos, então vamos lá, exemplos de títulos. Passos para uma vida frutífera. Qual que é o tema então? Já pelo título você já percebe qual que é o tema. Frutificação. Então agora eu estou dando um título. Passos para uma vida frutífera. Repito então. Obrigado, amor. Se é passos, o que eu tenho que fazer? Me comprometer a dar os passos. Eu não posso falar que vou dar paz para a vida frutífera e depois falar alguma coisa que não esteja relacionada ao título. Vamos dar um outro exemplo aqui? As consequências do pecado. O que está por detrás aqui do tema? O que você acha que está? O próprio pecado como tema. O próprio pecado como tema. Ou arrependimento. Entendeu? Você pode dar um título que ali não está implícito necessariamente só aquele tema. Pode ser outra coisa, mas é importante que você tenha em mente qual a intenção daquela mensagem. Qual o tema daquela mensagem. Sendo que você anunciou aqui o título. Aqui nós temos um título que ao mesmo tempo é um tema. Por exemplo, hoje eu vou falar sobre resiliência. E eu posso dar o título daquela mensagem de resiliência, que ao mesmo tempo é o tema também. Então pode ser que o tema seja o mesmo do título e o título mesmo do tema? Pode. O que é resiliência? Capacidade de resistir à dureza. Capacidade, mais ou menos isso. Vamos complementar, mas você está na linha certa. Você pode, uma dificuldade, se tornar uma outra coisa, ou Você consegue se você vai se... Como é que a gente faz? Você vai se motivando às dificuldades, fazendo outras coisas. Sim. A resiliência é a capacidade de resistir e de absorver de absorver os impactos, os golpes e se refazer e se reconstruir. Não somente suportar, mas se refazer, se reconstruir. Isso é resiliência. Então, às vezes o título vai ser o mesmo do tema e o tema será o mesmo do título. Ok, queridos? Um outro exemplo aqui de título é o preço da renúncia. O preço da renúncia. Procure sempre apresentar o título da sua mensagem. Antes de ler aqui o porquê de apresentar o título, por que você acha que é bom apresentar o título? Você chamar as pessoas por interesse. Chamar as pessoas por interesse. Dá um norte. Por que dá um norte? Focar. Amados, a gente quando começa a receber uma palestra, a gente gasta muito tempo, a gente tem uma luta. Qual que é a luta? A luta da divagação, não é de devagar, é de devagar mesmo. Devagar, é de ficar pensando em muitas coisas. Quando o pregador não dá um norte, ele fica se esforçando para tentar saber, mas o que ele quer, do que ele está querendo falar? E aí vem o texto bíblico, aí depois a pessoa começa a falar, mas até então as pessoas estão assim, eu não sei se ele está indo para cá, eu não sei se ele está indo para cá, eu não sei se ele vai mais ali adiante. E nessa tentativa de tentar capturar o que o pregador está falando,
De repente veio uma distração qualquer, alguém mexeu na cadeira e ele tirou o olho de lá e colocou para cá. Aí quando ele olha para o pastor, pronto, eu estou perdido, não sei mais o que ele está falando, eu não sei para onde ele vai, eu não sei como é que ele começou. Por quê? Faltou um caminho. Gente, é norte, é sul, é leste, é oeste. Quando você dá o título, as pessoas já eliminam 90% de possibilidade da pessoa estar pensando que ele vai falar sobre isso. Não, ele não vai falar sobre isso, ele vai falar sobre isso. Então, na nossa cabeça se processa algo de objetividade. A gente começa a se conectar com mais facilidade por causa do tema que ficou implícito no título que foi dado. Ou se não ficou implícito, mas quando ele começa a ministrar, a pessoa já é dirigida por um caminho. Então nesse caminho ele vai seguir e vai assimilar e vai aprender. Tá bom? Vamos dar um exemplo aqui. Quem chegou aqui bem no comecinho, que eu dei um exemplo aqui das lições, já pôde compreender o que está acontecendo aqui. Quem chegou um pouquinho depois, já teve dificuldade de saber, gente, por que o pastor está falando hoje sobre sermão, se a semana passada foi teologia pastoral, entendeu? Porque a gente dá sempre um norte. Então, gente, hoje nós estamos dando preparação de sermão. Ah, beleza, então não é teologia bíblica, não é teologia pastoral, é preparação de sermão. Então essa definição ajuda você a seguir adiante, tá bom? É só um exemplo. Ok, então é isso daqui. Essa apresentação do título ajuda as pessoas a saberem qual a linha de raciocínio você vai seguir e evita que elas fiquem divagando. Tá bom. Tema, título e agora a introdução. O Mimi me deu aqui uns outros. Deixa eu ver se o azulzinho aqui está melhor. Isso, melhorou mesmo. O terceiro. Introdução. Beleza, gente? Ficou bem melhor agora. Quem pode ler para mim essa parte aqui? A introdução é uma ponte. A introdução é uma ponte de transição entre o título que você anunciou e as divisões da mensagem. B. Você pode aproveitar a introdução e fazer uma síntese da história que você vai contar, ou pelo menos apresentar um plano de fundo. Plano de fundo. Leve sempre em consideração que a grande maioria do seu público não conhece a Bíblia. C. No final da introdução, você deve apresentar a frase que justificará cada divisão da mensagem. Isso, antes da gente entrar nessa parte aqui, então, vamos só repetir algumas coisas. A introdução é uma ponte, diga ponte. Ponte. Amém. Então ela é uma ponte de transição entre o título que você anunciou e as divisões da mensagem. Então vamos pegar aqui alguma coisa aqui. Passos para uma vida frutífera. Passos para uma vida frutífera. Esse é o título que você deu. Mas para você dar esse título, você já pensou num tema, né? Esse tema, frutificação. Está na tua cabeça que você vai falar sobre frutificação. E pela mensagem você entendeu que aquela mensagem dá para você falar sobre passos para uma vida frutífera. Mas você não fala passo para uma vida frutífera e já dá o primeiro ponto. O primeiro passo é oração. Fica estranho, né? Um exemplo. Queridos, hoje nós vamos falar sobre passos para uma vida frutífera. Primeiro ponto, oração. É estranho, né? Passo para uma vida frutífera. Leitura da Bíblia. Não. Você faz uma transição. E essa transição se chama introdução. Vamos pensar então aqui o seguinte, olha aqui. Passo para uma vida frutífera. Eu sei que eu vou falar sobre oração, leitura da Bíblia, uma série de coisas, dependendo do que o texto está oferecendo. Mas a introdução, ela dá o gancho para você entrar aqui. Tá? Por exemplo, queridos, hoje nós vamos falar sobre passos para uma vida frutífera. Amém? Amém? Glória a Deus e tal.
infelizmente, tantas pessoas vivem tantos anos da sua vida cristã sem frutificar para Deus. Não é o plano de Deus que o cristão viva na inércia, viva na esterilidade, viva sem produzir aquilo para o qual ele nasceu de novo. É por isso que hoje Deus colocou em nosso coração de compartilhar os passos para que essa vida frutífera se processe. Isso que eu acabei de fazer é uma introdução. Deu para você perceber? E é por isso então, queridos, que aí tem uma coisa importante, quer dizer, essa introdução, mais ou menos do jeito que eu fiz aqui, mas ela tem que culminar numa frase que justifique as divisões. Amém? E não é só uma vez também, né? Oi, filha? Você pode usar o texto que você está trabalhando para dar esse plano? Não. Assim, de explicar, pode até ser, mas ainda não. Pode até ser, mas de preferência não, porque essa introdução não é ainda a explicação da Bíblia, não é nada disso. Tem um momento certo para fazer isso. Esse momento da introdução é o momento de você conectar, é o momento de você fazer com que as pessoas vão com você para essa pregação, para que elas entendam. Olha, veja só que coisa interessante. Passo para uma vida frutífera. Gente, infelizmente, tantas pessoas vivem tanto tempo da vida cristã sem serem úteis, sem serem frutíferas. Não é o plano de Deus que elas vivam dessa forma. Por isso que hoje nós gostaríamos de dar para vocês, a partir do texto que nós lemos, né? Quais são esses passos? Aí, pode ser que você comece a explicar o texto bíblico, mas não necessariamente. Esse momento é uma hora em que você desperta as pessoas vão entender qual que é a justificativa para o pastor estar pregando, para o irmão, a irmã estar pregando sobre essa passagem. Tudo bem, gente? Fala, Aline. Pastor, uma dúvida. Na introdução, é legal usar um exemplo, porque às vezes a ministração sai, ou em célula ou em pregação sábado, sai de uma experiência vivida durante a semana, que acaba virando um devocional. Sim. É legal às vezes começar falando do que viveu, alguma coisa assim. É possível que na introdução você até comece com um exemplo. Às vezes pode ser uma coisa diferente, pode ser um testemunho, pode ser um exemplo da vida pessoal e tal. Pode, não tem problema. A única questão que você pode ver é o seguinte: onde se encaixaria melhor esse exemplo? Às vezes, enquanto você está não tão somente preocupado com o exemplo que você vai dar, você está preocupado ali com o texto bíblico. E aí, na hora da elaboração do texto, da sua mensagem, pode ser que você identifique que aquele exemplo caberia melhor num dos itens, numa das divisões. Pode ser que não, pode ser que realmente até como chamada assim para despertar as pessoas, pode se contar uma historinha, um exemplo pessoal, pode ser, não há problema, não está errado não. Você só tem que identificar onde ela se encaixaria melhor. Pode ser que para justificar um determinado ponto está falando aqui sobre oração, está falando sobre a palavra, tal. Aí você fala, esse meu exemplo, ele está mais ligado à palavra do que propriamente à oração. E aqui ele encaixaria direitinho, melhor do que na introdução, ou melhor do que em outro lugar. É só questão de você discernir o momento certo de você colocar aquele exemplo. Tá bom? Eu não sei se você vai falar ainda, mas eu vou perguntar. A gente percebe que você sempre lê o texto bíblico antes de falar da introdução, do título, sim, blá blá blá. Sim. Tem alguma regra para isso ou não? De preferência, leia o texto bíblico. De preferência, leia o texto bíblico. Antes de anunciar título, antes de anunciar qualquer coisa, leia o texto bíblico, porque ele é a base para todas as coisas. É a fonte, é a partir dali que as coisas vão acontecer. Então, leia o texto bíblico, é a melhor coisa que tem. Tá bom? Tudo bem, gente? Até aqui tudo tranquilo? Você ia falar alguma coisa, amor? Não, você comentou? Não, é que às vezes quando a gente está perdido, a gente vai dar uma introdução e já fala tudo a mensagem. Aí depois chega nos subtítulos, aí fica aquela coisa um pouco óbvia. Sim, né? sim, sim. É muito ruim. Sim, perfeito.
Isso que ela está dizendo, gente, é muito... Chega no subtítulo e aí? Já falei tudo que não era pra falar. Isso que fiquei apavorado. Isso é muito recorrente, isso acontece muito, porque às vezes a falta de experiência, ou a ansiedade, mas quando você começa a ter controle, você sabe o que você está fazendo, você tem ali mais ou menos um esbocinho, então você vai ali gradativamente, vai conduzindo, porque é uma jornada, é uma condução, né? É um processo todo, é uma construção que você faz, onde tem um começo, meio e fim, mas isso é muito interessante mesmo que ela colocou. Tá? Então tá, ponte. O 2 que o Pascoal leu, parte B aqui, você pode aproveitar a introdução e fazer uma síntese e tal da história que você vai contar, ou pelo menos apresentar um pano de fundo. Leve sempre em consideração que a grande maioria do seu público não conhece a Bíblia. Gente, presta muita atenção nisso que eu vou dizer agora. Você tem sempre que pregar, quando você está pregando na igreja, você não pode partir do pressuposto que todo mundo sabe do que você está falando. A gente vê muito disso acontecendo. A gente acredita que as pessoas conhecem aquela passagem, conhecem aquela história, conhecem a Bíblia, e aí passam por cima de um monte de coisa. Semana passada no Personalidade Restaurada, que eu dou Personalidade Restaurada aqui na quinta de manhã. Então a apóstola Gomes cita muitos textos bíblicos e ela citou Neemias 6, Neemias 6, versículo 4b. Aí eu falei, coisas assim básicas, assim. Vocês sabem por que fala isso, parte B? Não. Sim, então. Não sei. Sim. Então, a gente acha que as pessoas sabem. Então a gente tem que levar em consideração que as pessoas não sabem. Se sabem, estão no lucro. Amém. Glória a Deus. Então ninguém vai ficar sem entender. E tem muita gente que sabe. Mas só que você não está pregando para aqueles que sabem. Você está pregando só para aqueles que sabem. Você está pregando para todo mundo. Você está pregando para uma pessoa que chegou na igreja pela primeira vez, não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de nada. O que você vai fazer então? Você vai esmiuçar e fazer da pregação um estudo bíblico? Não caia em outro erro. Você tem que tentar fazer o seguinte: bom, ele não sabe, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pelo menos fazer com que nessa história ele consiga se encaixar. Então ele não precisa ser um doutor da Bíblia para conhecer tudo. Eu vou dar o básico disso para que a falta de conhecimento que ele tem desse texto ou da Bíblia não comprometa o entendimento. Mas se eu penso nisso antes, no processo de elaboração, então eu já serei mais cauteloso. Eu não serei um profundo teólogo que vai ficar lá esmiuçando e lendo muito texto bíblico para explicar tudo para quem não sabe. Não vou fazer isso, porque senão seria um estudo bíblico e não uma pregação. Mas eu darei ferramentas necessárias, simples, para que ele possa compreender a história que eu vou contar. Mesmo que ele nunca tenha entrado na igreja, mesmo que ele não seja crente, de maneira que ele possa dizer: pastor, eu nunca entrei numa igreja, nunca conheci a Bíblia, mas a mensagem toda foi para mim. Eu entendi a mensagem para mim. Como? Se ele não conhece a Bíblia, não conhecia aquela passagem, não conhecia nada daquilo. Porque a história, ela foi elaborada e ela foi contada de tal maneira que quem nunca tivesse ouvido pudesse entendê-la. Vai dando um caminho, né? Tudo bem? Sim. Você vai dando aquele caminho para aquela porção. Você não vai ter pretensão de que ele vai conhecer toda a Bíblia, mas naquela porção ele vai compreender. Mas é um cuidado que você tem prévio. Essas coisas têm que estar na tua cabeça antes. Tem que contar a história, né? Deixa eu só. Você falou sobre esmiuçar, né? As pessoas que estão chegando aqui a primeira vez, né? E aí uma coisa que eu queria parabenizar o senhor com relação no dia da ceia, o senhor fala, né, que ele pode participar. E as pessoas chegam aqui a primeira vez, um católico, o cara não entende nada, entendeu? Exatamente. Ele fica meio confuso. Então isso é importantíssimo. Ele acha que já foi trabalhar a turma para a pessoa entender. Ele acha que já foi batizado. Grande coisa do batismo, né? Eu já acho que sim. então isso é Compreender. Ele foi mesmo, né? Quando era criança, mas não vale.
Fala. Falar da restauração da personalidade de Jacó. Você vai falar disso lá em Peniel de Jacó. Você vai ter que puxar lá ele nasceu, como ele nasceu, por que o nome dele veio ser chamado Jacó. É sem contar toda a história, você não pode deixar isso de lado. Né? Então, você tem que contar, você não precisa contar toda a história, é importante vocês participarem. Você não precisa contar toda a história. Gente, na hora que você está preparando um sermão, você tem que jogar um monte de pedra fora e ficar só com aquilo que importa. Por exemplo, se nessa história de Jacó, se você tem que contar alguma coisa do passado, conte alguma coisa do passado, mas não aquilo que não importa, somente aquilo que importa para aquela questão. Vou dar um exemplo na questão de Jacó. Gente, hoje nós estamos aqui ministrando de um texto de um cara que estava enrascado. Por que ele estava enrascado? Porque lá no passado ele enganou o irmão dele e enganou o pai dele, e por conta disso ele foi ameaçado de morte. Por isso que ele está aqui fugindo. Pronto, contei a história dele. Contei a história do que precisa para essa hora. Você está entendendo? Eu tenho que entender o seguinte, que essa forma de contar, pronto, já entendeu. As pessoas, elas não precisam conhecer a fundo o Jacó, o Esaú, o que significa o nome e tal. Mas dentro daquilo que eu me proponho a falar, ali para aquela noite, eu dei o básico. Você está entendendo? Estou contando isso. Agora, nesse momento ele está fugitivo. Olha, essa história aconteceu há 20 anos. Ele enganou o irmão dele, enganou o pai dele. E agora o irmão dele está vindo depois de 20 anos com 400 pessoas atrás dele. O que ele está pensando? Que ele vai morrer. Pronto, já se situou. Se você contou isso que é básico, as pessoas vão entender o que você está querendo apresentar. Agora, cuidado, gente, porque às vezes nessa tentativa de esmiuçar, quando eu disse esmiuçar, não é para você teologicamente falando, explicar detalhe por detalhe, ponto por ponto, não. É só para você mastigar direitinho, um pouquinho mais, só para que a pessoa entenda o que você quer passar. O resto ele vai descobrir na vida cristã. Depois ele vem para a igreja aqui no discipulado pastoral, para poder ver um pouco mais da história e se aprofundar. Ele vai chegar em casa, ele vai estudar a Bíblia e tal. Mas naquele momento é simples, para que todo mundo, a viúva que não sabe ler nem escrever, ela possa entrar na igreja e compreender daquilo que você falou. Tudo bem, gente? Tem uma jornada, tá? E a gente vai chegar lá. Vamos lá. A grande maioria não conhece a Bíblia. Aqui 6. No final da introdução você deve apresentar a frase, diga frase, que justificará cada divisão da mensagem, né? Lembra aí da questão do... Nem lembro mais qual foi o exemplo que eu dei lá. Esse exemplo que eu dei aqui, da introdução. Espaço para a vida frutífera, né? Tantas pessoas e tal que vivem a vida sem frutificar para Deus. Por isso sentimos no coração hoje o desejo de compartilhar o caminho. Quais são os passos que você deve dar para realmente viver uma vida que agrade a Deus e seja frutífera para com o homem. É sobre isso que nós vamos falar. Então, o primeiro passo, veja aqui, esse finalzinho, por isso que hoje, então eu me proponho a falar sobre os passos. Ou seja, há uma frase de conexão que vai justificar. É uma transição suave, é um caminho que às vezes as pessoas nem vão saber que você está ali trabalhando uma introdução. Essa divisão você tem-na para si. Não necessariamente para ficar dizendo, gente, eu estou na introdução, agora eu estou no ponto 1, agora eu estou no ponto 2, né? É uma coisa suave, porque é um caminho que você vai, e as pessoas vão com você. Tudo bem? A frase que justificará cada divisão da mensagem. Eu terminei então a outra parte dizendo o seguinte, estou aqui na introdução, no final da introdução tem o quê? Tem a frase, né? Vamos pensar aqui na questão da frase. Suponhamos que você está pregando sobre o Salmo 23. Quem sabe o Salmo 120? Não. Quem sabe o Salmo 23 de cor? Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pela vale do sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Ok. Bom, salmo lindo, né? Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Qual é a importância do primeiro versículo desse salmo? Certo, mas qual é a importância disso? Para dizer que Deus... Que nada vai faltar. É um versículo que Deus cuida, Ele supre todas as minhas Todos, coisas. tá. E agora, o que Ele supre? O que não me falta? Que não me falta? É. O que não me falta? O que não me falta? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que não me falta? O que não me falta? O amor de Deus. Mas onde você tirou isso? Proteção, pastagem e alimento. Onde? Sim, mas de onde? Sim, então, peraí. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes. O que é isso? Isso. O que não me falta? Deitar-me faz. Que quando eu deito, eu descanso. Em pastos verdejantes. Comida boa. Alimento. Tá falando aqui, gente, só leu. É só ler. Eu sabia. Eu sabia que ele estava lendo, mas eu fiquei quietinho ali. É verdade. É verdade, ó. Deitar me faz. Gente, não me falta descanso. Deitar me faz em pastos verdejantes. Não me falta alimento. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Não me falta direção. Ei, maravilha. As águas tranquilas. Aí você vai pensar o seguinte, que a ovelha ela tem medo de barulho. Por isso que o pastor tem que conduzi-la pelas águas tranquilas. Ninguém sabe o que eu vi também? Pastor Ney, professor. Também, que eu estava estudando sobre a ovelha, é que a ovelha ela não sabe qual é o passo que ela deve se alimentar. Por exemplo, ela vai ali, come naquele lugar, e se o pastor não tirar ela daquele lugar, ela vai e arranca a terra. Porque ela já comeu, ela precisa que o pastor leve ela a pastos verdejantes, onde tem grama. Se o pastor não tira ela dali, ela come terra. Mas que lindo! Veja só que essa descoberta enriquece a mensagem. Amém. Por isso que você tem que compreender assim, do que ele está falando? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí pronto, você vai desenvolvendo. Há um desenvolvimento. Você vai dizer, não me faltará descanso, não me faltará alimento, não me faltará direção. E num desses momentos, por exemplo, ser guiado. Onde eu vou encaixar esse conhecimento que eu nem me trouxe aqui? No guiar. É Ele que guia, é Ele que dirige. Então cabe no momento certo a explanação acerca disso. Fala, Edu. Isso. Pra gente vir um pouco, tá vindo pra cá, Sim. o Lourenço numa festinha, ele falou assim pra mim, ô pai, sabia que a ovelha é burra? O senhor mandou a ovelha. Sim. Mas não fala que a ovelha é burra, cara, que É. isso? Porque eu ia discutindo com ele. Mas é verdade, ele aprendeu certo. A ovelha é burra. Assim, no bom sentido. Se é que é bom sentido. A ovelha é burra. Isso também. Ela de fato, realmente ela precisa ser. Ela precisa ser pastoreada. Ela precisa ser provida. Ela tem que ser provida. Ela é Por isso dependente. que ela é dependente. Na questão, é diferente de alguns animais, né, que eles são autônomos, independentes. Mas a ovelha não, ela depende, ela precisa. E o legal é que quem está falando isso, ele sabe
O que é isso? Porque ele é pastor. Ele foi pastor de ovelhas, foi Davi, né? Ele sabe a personalidade das ovelhas. E agora ele pegou todo aquele conhecimento que ele tinha ao pastorear as ovelhas do pai. E aí num dia lá, pastoreando, ele se viu na ovelha. Por isso que ele escreveu: o Senhor é o meu pastor. Quer dizer, porque ele estava sendo o pastor das ovelhas. Então ele guiava as águas tranquilas, ele dava refrigério, ele vivia momentos de dificuldade, quando a ovelha passava por um vale sombrio. E então ele com o cajado e a vara, ele protegia. E aí chegou um momento que caiu a revelação. Ele entendeu: gente, há tantos anos eu pastoreio as ovelhas do meu pai e nunca tinha me visto nessa condição. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Assim como eu sou o pastor dessas ovelhas, muito mais o meu Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Agora, queridos, essa descoberta do alimento, do guiar, você tem que captar. Você tem que ler e ir percebendo o que não me falta. Aí é que está a descrição do que está aqui no coisa. O que não me falta? Não nos falta descanso, não nos falta alimento. Vamos comigo. Não nos falta direção, não nos falta sensibilidade. Por que sensibilidade? Ele teve a sensibilidade para não conduzi-la em águas turbulentas. Ele conhece a fragilidade da ovelha. Então ele guia águas tranquilas, sensibilidade. Não nos falta refrigério, não nos falta justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Não nos falta companhia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, né? Não nos falta consolo, a tua vara e o teu cajado me consolam, consolo. Não nos falta encorajamento, não nos falta unção. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Podia ser unção e podia ser também cura, né? Às vezes as ovelhas tinham que ser ungidas para curar alguma ferida quando ela tinha alguma briga, caía na mão de algum lobo, então elas eram curadas. Unção. Não nos falta bondade. Certamente que há bondade. Não nos falta misericórdia, e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por toda a eternidade. Esperança ou eternidade com Deus. Mas tudo isso está onde? No texto bíblico. Tudo bem, gente? Perceberam então que essa frase, então o que não nos falta? Suponhamos que eu queira trabalhar em cima do que não me falta, baseado no Salmo 23. Então a introdução tem que terminar mais ou menos com uma frase que justifique essa divisão. Não nos falta descanso, não nos falta alimento, não nos falta isso tudo que está aqui colocado, tá bom? Então essa frase aqui, ponto 2, essa frase nem sempre será uma pergunta, pode ser uma afirmação. Vou dar um exemplo aqui. Veremos que o evangelho que repercute possui as marcas de 1 Tessalonicenses 1, versículo 3 em diante. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então corrijam por gentileza aí na apostila, 1 Tessalonicenses 1, 3. Paulo está elogiando 3 virtudes da igreja. Como é que o evangelho repercutiu em outros lugares? Ou seja, como podemos viver um tipo de evangelho que repercute à distância? O que é repercutir? Um assunto teve uma repercussão. É como se ele tivesse tipo uma reverberação. É um som que vai batendo aqui, chega ali, chega lá. Uma coisa que acontece lá em Israel, a gente fica sabendo aqui. Repercutiu aqui. De tão importante que foi, chegou aqui. Como fazer com que o evangelho repercuta a milhares e milhares de quilômetros, numa outra nação, num outro lugar? Como fazer? Paulo está dizendo que há 3 elementos que fazem com que a fé repercuta à distância. 3 elementos. Fé operosa, amor abnegado e esperança inabalável. Então veja, essa frase aqui do finalzinho da introdução podia ser o seguinte: veremos que o evangelho que repercute possui 3 marcas.
veremos que o evangelho que repercute possui 3 marcas. Quais são as marcas do evangelho que repercute? Primeira marca, qual que é? Fé operosa. A segunda marca, amor abnegado. Terceira marca, inspiração inabalável. Acho que deu para ficar claro. Mas aí você discorre, assim, a gente discorre sobre fé operosa, fala. Isso. Fala sobre cada item. Exatamente. Então, porque o objetivo é o seguinte, estou falando assim, o título é o Evangelho que repercute, tá? Mas o meu tema, que tema será esse que eu estou pensando? Que tema? O que eu estou querendo fazer com que a igreja entenda ao pregar essa palavra? Me ajudem aí. O tema, tipo um tema. Sim, mas então, o que está aqui na minha cabeça? O título da mensagem eu dei agora, o seguinte, hoje eu vou falar sobre o título, o Evangelho que repercute, tá? O Evangelho que repercute, esse é o título. Agora, qual que é o tema? Propagação, seria? Mais ou menos isso aí. O tema geralmente é uma palavra só. Evangelização. Quase que sempre é uma palavra só. Evangelização, talvez. Eu acho que a evangelização pode ser um tema interessante. Então, eu estou como tema o quê? A questão da evangelização. Aí eu dou um título, o Evangelho que repercute. Entendeu? E aí eu vou dizer, gente, qual é o tipo de vida que nós temos que viver para que o Evangelho possa repercutir à distância? Quais são as marcas de caráter? Quais são as virtudes? Quais são as marcas que devem fazer parte de uma igreja que vive um Evangelho que repercute à distância, que alcança pessoas e tal? Aí eu vou dizer, fé operosa, amor inabalável, esperança, entendeu? Esses 3 elementos, entendeu? Então eu tenho um tema, um título, e aqui a introdução, só que essa frase tem que ser a X da questão, beleza? Tudo bem, meus queridos? Então vamos agora para o 4º elemento, que é estruturar a divisão. O primeiro é o tema, o segundo é o título, o terceiro é a introdução e o 4º, divisões. Divisões. Então, parte do que a gente vai falar aqui, acho que já ficou claro nas explanações até aqui. Mas vamos lá. Evite dividir a mensagem. Quem lê para mim essa parte da estrutura e a divisão? Evite dividir a mensagem em muitos pontos. De 3 a 5 parece-nos ideal. Se tiver de dividir em mais pontos, organize previamente para falar bem pouco em cada um dos pontos. Agora imagine então um sermão do Salmo 23. Não nos faltará descanso. Aí você vai falar um monte de coisa de descanso. Não nos faltará alimento. Aí você vai falar... Pronto, aí você matou a mensagem, né? Se você tiver que dividir isso aqui, o Salmo 23 nisso daqui, isso que eu coloquei aqui em cima, é só para você entender como é que você pode extrair coisas do Salmo 23. Mas aborte qualquer possibilidade de você ter que pregar sobre isso aqui. Ainda mais quem tem, de certa forma, uma dificuldade de sintetizar, de resumir, esqueça isso, porque as pessoas vão logo perceber. Gente, ele está indo ponto por ponto naquele negócio lá de descanso e alimento. Ele demorou 5 minutos no descanso, 10 minutos no alimento, 15 no direção. Onde vai parar isso aqui? Então... Porque as pessoas ficam... Oi? Aí tem que jogar giz. Não dá. Tem 2 pessoas. Porque as pessoas, elas estão percebendo o que você está fazendo. Elas, né, alguns que já são mais espertinhos, tal, para ver. Não, ele vai falar ponto por ponto. E 5, 10 minutos de cada um deles, esquece. Então, aí você tem que
Às vezes o Salmo 23, por exemplo, ele tem um destaque. Gente, o menos é mais muitas vezes. O menos é mais muitas vezes. Então, às vezes você se ater a um ponto e fazer uma mensagem daquele ponto do Salmo 23, por exemplo, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Pronto, isso aí já dá um sermão. É só você entender o que é cálice no contexto bíblico. É só você entender o que é esse transbordar do cálice. É só você compreender os significados disso. Já dá pelo menos 3 pontos que você possa ministrar em cima do unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Ou, por exemplo, a questão da mesa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Foca naquilo, mesa. Descubra o significado. Vai a fundo, faça uma pesquisa. E aí você vai ver que essa pesquisa vai ser tão gostosa. Gente, eu não sabia. Como esse exemplo que a Noemi trouxe, da ovelha que fica ali e cavando e acabou a grama, não tem mais nada tal. Só esse ponto. Puxa, interessante, ele realmente precisa ser guiado. A ovelha precisa ser guiada, né? Ela precisa ser conduzida. Então, dependendo daquilo que você descobriu, você vai ficar ali. Quem sabe, ao começar a querer pregar sobre o Salmo 23, você tinha uma intenção. Só que essa sua intenção foi se tornando longa demais. Aí você aborta a sua intenção e fica num projeto mais viável. Mas isso você descobriu enquanto estava estudando, enquanto você estava lendo. Chegou um determinado momento que você tinha uma intenção de falar sobre todos esses pontos, aí você falou, sabe de uma coisa, eu não vou falar sobre isso não. Tem um ponto aqui que eu acho que é nesse que eu quero me ater. Aí pronto, desse ponto você vai extrair. Ou pelo menos, você vai pegar aqui 3 pontos desses daqui todos. Talvez você queira falar sobre descanso, sobre consolo e sobre misericórdia. Não tem problema. Você está elaborando, você está livre para pregar sobre isso que Deus colocou no teu coração. Fique em cima daquilo. O ideal é que você fique no básico de 3 ênfases, mais ou menos, ou no máximo 4, ou estourando 5, porque mais do que isso, a não ser que você realmente passe rapidamente por esses pontos, mas que você tenha foco. Que você tenha foco. Os livros que o senhor escreveu, o senhor trabalha em cima disso? Sim, trabalha em cima disso. Pode pegar os Sementes de Glória e pode perceber. Você pode, exatamente isso daí. Você pode pegar que tem um título que a gente deu, tem uma introdução, tem as divisões, isso. Tem às vezes de um formato mais simples, é mais antigo, talvez como ele foi escrito bem lá atrás, talvez uma coisa ou outra não esteja dentro desse amadurecimento. Tem uma aplicação, uma conclusão, mas só tenha misericórdia de mim, porque ele foi escrito há muito. Não, mas você escreveu outra coisa lá. Isso, homens que edificam, homens de valor e mulheres que edificam. Exatamente. Então isso aí já está mais. Sim. Deu para entender, gente? Ok, gente. Então, olha, evitar divisões assim muito grandes, tá? Organizar. Cada divisão, parte B, quem lê para mim aqui, por favor? Cada divisão precisa estar em linha com o tema, o título e a frase que você escolheu para linkar com as divisões. Deu para entender, gente? Então, por exemplo, cada divisão, fé operosa é uma marca de um evangelho que repercute? Fé operosa? É uma marca? Sim. É óbvio, mas às vezes não está tão óbvio quando às vezes as pessoas se comprometem a falar sobre marcas de um evangelho que repercute, e aí vai falar sobre aí a divisão não tem nada a ver com marca. Tem nada a ver com marca. Entendeu, gente?
Estou pensando aqui em algum exemplo para poder dar, mas não está vindo agora. Mas enfim, é só você pensar que essa divisão, ela tem que estar linkada à frase, à introdução que você deu, ao título da mensagem e ao tema. É uma coisa só. Ah, sim, eu estava pensando em uma outra coisa, mas eu vou falar em outro momento, não agora. Então tá jóia. Tema, título que você escolheu. 3, parte C, quem pode ler para mim? Procure adquirir o hábito de escrever bem pouco em sua folha de anotações. Limite-se a escrever um tópico, a referência bíblica, um exemplo a dar, uma frase complementar, só quando houver o contrário no início. Isso. Por que eu estou fazendo isso aqui, gente? No passado, só eu cometia... Gente, só eu cometi esse erro na vida. O que eu estava falando para a Denise, a gente começou a pregar assim muito cedo, né? O pessoal lá da igreja, uma igreja pequena, eles deram oportunidade para a gente pregar e tudo. E eu pregava na escola dominical. Eu me converti com 13 anos e com 15 anos a gente começou a pregar na igreja. Pregar para a igreja toda mesmo. E aí o que eu fazia? Eu passava o sábado inteirinho. Eu acordava de manhã, tomava café e eu passava o sábado inteiro, manhã, tarde e noite, preparando a mensagem. Oi? Em deprê mesmo, né? Em deprê. Manhã, tarde e noite. Por quê? Porque eu vi os meninos jogando bola, brincando e tal, e eu estava lá preparando mensagem, né? O que eu fazia? Eu escrevia. Sabe que tá legal? Mas só escrevia sem ordem, sem nada disso que a gente está mencionando aqui. Sem rumo, sem título. Só escrevia aquilo que eu entendia do texto. Aí pronto, eu ia pregar. E agora? Entre que estava aqui, e aí pronto, e tentava passar, e vai, pronto, já viro para a segunda folha, mas onde eu estava mesmo, e vai, viro para a terceira, escrevia. Quando a minha vida mudou? Quando um abençoado irmão, Cloriovaldo, é o nome dele, Cloriovaldo, falou assim: Ilson, inesquecível, Cloriovaldo. Ele falou assim: Ilson, faz o seguinte, eu vejo que você escreve muito e você se perde todo quando você vai ministrar. Faz o seguinte, você pega uma folha e você só faz isso. Na verdade, o que ele pediu para eu colocar foi isso aqui, ó. Você põe aí o texto, quer dizer, a referência, né? A referência bíblica. Põe só a referência bíblica, põe aqui a introdução, o título, né? Ele colocou. Você pode dar o título, você põe a introdução, e aí você põe a sua divisão, seja ela qual for, 2, 3. Isso aqui, ó. Foi só isso aqui, ó. Você faz só isso. Você pega o papel e você põe o básico do básico. Isso daqui. Foi mais ou menos isso aqui que ele fez. Isso mudou a minha vida. Por quê? Porque eu entendi que o trabalho da mensagem era muito mais no meu entendimento, no meu estudo, no meu coração, do que propriamente transferir tudo que estava na minha mente, no meu coração, para o papel. O papel é apenas um rumo, é um norte, porque se aquilo que você vai falar não está no teu coração, não estará no papel. Esquece. Então tem que estar na tua mente, tem que estar no teu coração. E às vezes a gente vai ministrar, já aconteceu isso, aí a gente sai da ministração e fala assim: nossa, queria ter falado tanta coisa. Sim. Mas você se prende às vezes ao que você escreveu. Sim. E às vezes não se solta. Claro, você fica ali ao que você escreveu e você está preso ao papel. Agora aqui não. Aqui você tem apenas um rumo. Você tem um rumo. Você sabe o que você vai ministrar, mas a mensagem, ela está no teu coração acima de tudo. O que a gente percebe quando você está ministrando, você começa a receber assim, instrução do Espírito Santo. Claro. Porque eu percebo que quando eu estou ministrando para alguém, eu não sei de onde vem tanta referência e tanto ponto. Claro. Se eu tivesse preso num papel, esquece. Seria arrebentado. Esquece. E aí a gente orienta, mas por quê? Para que você... É isso que a gente está querendo dizer, que o menos é mais. O menos é mais. É uma estrutura só que você tem aqui. Mas o restante, percebeu que as divisões estão em linha com isso, né, com tema e tal?
Então amém, vai seguindo, porque o Espírito Santo vai te ajudar. Pode ser que você, ali enquanto ministre, receba uma ideia, um insight divino acerca de um exemplo a dar dentro daquele tema, e aí pronto, manda ver, porque o Espírito está te ajudando. Então, procure adquirir o hábito de escrever bem pouco em sua folha de anotações. Limite-se a escrever o tópico, a referência bíblica. O tópico que eu quero dizer é mais ou menos isso aqui, ó. Essas divisões são os tópicos, né? A referência bíblica que você tem, um exemplo a dar, uma frase complementar. Ou seja, suponhamos que aqui você vai, nesse ponto aqui, você vai falar assim: o menino da bicicleta. Menino da bicicleta. Você precisa escrever a história do menino da bicicleta? Não. Pronto, você só precisa saber. Está aqui já. Está aqui. Pastor, mas o título não vem antes da referência? Oi? O título não vem antes da referência bíblica? Não. Na exposição, a primeira coisa é o texto bíblico mesmo. Você vai falar Você vai ler o texto bíblico. Aí depois você anuncia. Então vou colocar aqui na ordem certinha. Mas você já mudou já, né? Oi? Agora você fala no texto bíblico, e aí depois o dízimo, e aí depois começa a pregação. Só que geralmente, mas geralmente quando eu faço isso, aí depois eu leio o texto de novo, como se eu não tivesse lido antes. Você põe no telão. Exatamente, como se eu não tivesse lido antes. Então eu leio o texto bíblico, eu anuncio o título, entendeu? Então o texto bíblico aqui, ó, é que eu coloquei aqui numa ordem, só para... Já está certinho, né? Está certo já, né? Isso, é isso mesmo. Tá? É o texto bíblico e a coisa. Por exemplo, aqui, menino da bicicleta. Eu só coloquei ali só para lembrar. Entendeu? Mas a história eu tenho. É a mesma coisa que você faz no slide. Você só põe a menina da bicicleta. Você põe o básico, né? Exatamente. Tudo bem, gente? Então tá. E a conclusão. Depois de apresentar todas as divisões, conclua sua mensagem fazendo um breve apanhado geral e o que as pessoas devem guardar no coração de mais importante. E agora eu vou fazer aqui talvez eu não tenha feito isso no culto da noite, mas eu fiz isso no culto da manhã. Então, irmãos, quem lembra da mensagem de domingo passado? Fala a referência. Não vou falar não. Não, qualquer uma coisa. Sim, mas o que é? O que a gente falou? Sim, certo. Tá. Na mensagem de manhã, veja só. Quando terminou a mensagem, quando foi para concluir a mensagem do domingo pela manhã, embora a gente pregou de novo à noite, mas à noite parece que eu concluí de uma forma um pouquinho diferente. Mas da parte da manhã, que está no site, a gente mais ou menos terminou assim. Então, queridos, Deus não nos prometeu ausência de tribulação, mas prometeu: em tudo somos atribulados, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Ou seja, Deus, pera só um minutinho, Deus não nos prometeu ausência de tribulação, mas garantiu provisão para angústia, provisão para angústia, né? Na provisão para angústia. Deus não nos prometeu ausência de, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não. Então ele não nos prometeu ausência de perplexidade, mas em meio à perplexidade prometeu não. Enfim, então, como é que foi a conclusão? Praticamente a gente ministrou tudo que a gente ministrou, mas quando chegou na conclusão, a gente fez olha, gente, então que na verdade o que eu quis trazer hoje à noite, ou essa manhã, foi o seguinte, é que Deus não nos prometeu ausência de tribulação, mas em meio à tribulação, provisão para a angústia. Não nos prometeu ausência de perplexidade, mas no meio dela, ânimo, coragem para seguir e tal. Entendeu? Então essa conclusão foi o quê? Foi tipo de uma sedimentação de tudo aquilo que você falou na mensagem, que ficou praticamente condensado no final, na conclusão. Ou seja, eu estou concluindo. Afinal de contas, queridos, o que eu gostaria hoje de trazer para vocês aqui é isso. É que Deus não prometeu isso, mas Ele prometeu aquilo. É que você vai sofrer isso sim, mas quando estiver sofrendo isso, você vai obter isso. Era isso que eu queria que você entendesse. Ou seja, a conclusão é o arremate. Tiago 2:4, o senhor falou no fim. Que meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passar por várias tribulações. Também citei isso, quer dizer, citei vários textos durante a mensagem. Agora, na conclusão, a conclusão foi o arremate da mensagem como um todo. Deus, enfim, nos 4 pontos que foram dados, Deus não prometeu isso, mas Ele prometeu isso. Ou seja, você pode sim passar por isso, mas para isso você tem provisão da parte de Deus. Ou seja, eu vim hoje aqui para que você pudesse entender isso. Mas eu só posso concluir depois que esses pontos ficaram claros. Na verdade, isso que eu coloquei na conclusão, eu distribuí durante a mensagem. Mas quando chega na hora da conclusão, eu faço aquele arremate que é um apanhado geral, como se dissesse o seguinte: então, queridos, concluindo, eu vim aqui para isso, para que você entendesse que Deus não prometeu isso, mas prometeu aquilo. Fala. Nos Julianos a gente trabalhava sempre com uma frase-chave. É legal, é interessante também trabalhar sempre com depois de fazer a conclusão, o arremate final, pode ser trabalhar uma frase-chave. Claro, você pode usar desse recurso, porque o nosso objetivo, o que é? É, como eu disse no começo da mensagem, que o difícil se torne fácil. Que o difícil se torne fácil. E se torne memorável, né? Ou seja, que se torne uma coisa que você possa voltar para casa e pensar naquilo. Então, se uma frase ajudar, ótimo, põe essa frase. Que a pessoa volte para casa pensando naquela frase. Hoje eu estava pensando assim em algumas questões. Por exemplo, a gente como pastor, ou como professor, ou seja, enfim, às vezes a gente tem que tomar decisões que vão ferir os nossos sentimentos. Mas são as decisões por conta das suas convicções. Por exemplo, não vou fazer um determinado tipo de casamento. Mas não fazer me dói, porque eu sou ser humano. Mas eu tenho uma convicção. Então pensei o seguinte: então o que se processa em mim? Que embora eu tenha sentimentos, mas as minhas convicções são mais fortes do que os meus sentimentos. Logo, posso conviver com a tristeza, mas não resisto a uma consciência culpada. Ou seja, a tristeza fará parte da minha vida, mas eu prefiro ser triste, porque tomei uma decisão baseada em convicção, do que negar a minha consciência por causa de um sentimento. É verdade. Deu para entender? Então, por exemplo, se eventualmente eu estiver falando sobre alguma coisa, gente, você toma decisão pelo quê? Pelo sentimento? Então tem muita gente namorando com a pessoa errada por causa do sentimento. É verdade. Está colocando o sentimento acima da convicção. Tem muita gente casando com a pessoa errada, por quê? Porque está colocando o sentimento acima da convicção. E nós como pastores, nós como líderes, muitas vezes vamos ter que dizer não para as pessoas chorando. E voltar para casa triste. Puxa, eu tive que dizer não para aquela pessoa. E voltei para casa triste. E não dormi aquela noite por causa da tristeza. Triste sim, mas com a consciência limpa. Então,
Isso significa o quê? Que os sentimentos não são mais fortes ou não podem ser mais fortes do que as suas convicções. Que você pode conviver sim com a tristeza de ter dito não, mas você não pode conviver com uma consciência culpada por ter feito a coisa errada. Ou seja, tua convicção tem que ser mais forte que os teus sentimentos. Então, frases assim ajudam a pessoa a voltar para casa com isso. Gente, olha, se ele esquecer de tudo que você falou na mensagem, ele não vai esquecer desse desfecho, ou de alguma coisa que você falou e que ficou estampado no coração dele, e ele vai saber que aquilo pode mudar a vida dele. Amém, meus queridos? Ok. Na outra aula não, semana que vem é o aconselhamento cristão. Mas no mês que vem, quando a gente voltar para a segunda aula, nós vamos concluir isso daqui, mas pode esperar que vocês vão pregar nessa aula de homilética, viu? Vocês vão pregar e a gente vai, olha, faltou introdução, faltou divisão, faltou... Gente, olha, tem muito que falar disso, nós vamos desenvolver bastante isso, tá? No mês que vem, em setembro, nós teremos a segunda aula e vamos que vamos, semana que vem, aconselhamento cristão, beleza? Vamos orar, vamos ficar de pé e orar ao Senhor. Te damos graças por essa noite abençoada, por esse tempo de comunhão aqui na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor, pela Tua provisão. Leva-nos, ó Deus, ao crescimento, ao amadurecimento na vida cristã. E dá-nos uma noite de paz, de shalom, de descanso na Tua santa e gloriosa presença. Assim te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Shalom, queridos. Vão na paz.